Bom, pessoas, vamos continuar aqui no desenvolvimento da nossa página. Como eu disse para vocês nessa aula, nós vamos aplicar aqui o reset. E eu não tinha visto, ó, acho até legal quando isso acontece, que uma das nossas listas aqui não está aparecendo, ela tá preta. E se vocês olharem aqui no conteúdo do HTML, aqui ela tá branca certinha, de acordo com a configuração de lista que nós fizemos. E aí, nós precisamos analisar o código para ver o porquê, né? Por que que essa minha lista aqui tá preta, e sendo que essa minha lista tá branca, de cor padrão do meu site. Ao analisar o CSS, o que nós podemos ver aqui na lista? Então, nós colocamos cor branca para o H1 e para o H2, colocamos cor branca para o parágrafo e colocamos cor branca para a lista. Porém, aqui nós colocamos a cor branca só para os lis que são filhos de UL. E no nosso caso aqui, nós temos lis filhos de UL, sim, né? Aqui, ó, lis que são filhos de UL dentro da página index. Então, correto, né? Fizemos da forma certa. Aqui, então, não tem problema, ó. Lis, que são filhos de UL. Porém, na página de JavaScript, nós utilizamos outro tipo de lista. Nós usamos a lista ordenada, que é a OL. Então, tem os lis, que são filhos de não de UL, mas de OL. Então, isso também precisa ser alterado, tá? Deixa eu tirar essa classe aqui também, que eu acabei copiando e colando, né? E nós ainda não fizemos essa parte. Então, nós fizemos aqui, ó, eu preciso colocar cor branca aqui também. Então, como que eu faço? Bom, eu quero a mesma formatação para as listas, tanto para os lis que são filhos de UL, quanto para os filhos de OL. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma vírgula aqui e eu vou colocar OL li. Então, eu quero que os lis que são filhos de OL também seja aplicado. E eu vou salvar. Salvando, o que que vai acontecer aqui, ó? Vou apertar F5 na nossa página, prontinho. Ele já aplicou a mesma formatação para as duas listas, tá? Cor branca aqui e tudo mais. Então, era só isso. Então, lembrar aí desses detalhes, analisar com calma sempre que esse tipo de coisa acontecer aí dentro dos códigos de vocês. Então, um outro ponto que nós vamos trabalhar agora, não sei se vocês perceberam, que os nossos links aqui, por exemplo, ele tá com uma cor roxa, né? Quando eu clico nele, ele fica, não sei se vocês conseguem ver, ó, a ação do clique, ele fica vermelho, que é o padrão, né, de qualquer link no HTML. Eu não mostrei para vocês como que trabalha essas cores aqui dos links, tá? Então, é algo que eu quero mostrar para vocês como que faz a formatação dessas cores, tá? Dentro da nossa página. Mas, como eu disse, vamos fazer primeiro aqui a parte do reset, para ajustar aqui essas medidas, e aí depois a gente trabalha com essas cores dos links. Bora lá, então. Então, como eu disse, nós precisamos aplicar o reset. Então, aqui é o reset CSS. Por que que eu tô pesquisando na internet? Porque tem vários códigos que são prontos, tá? Que tem na internet que faz o reset dessas medidas, tá? Então, medidas que não fomos nós que aplicamos. Então, não foi eu que apliquei essa margem que tá em volta aqui do meu header, não foi a margem, não foi eu que apliquei essa distância entre um parágrafo e outro, entre um título e a imagem. Então, são medidas que já vêm do navegador e eu quero ter o controle da minha página, eu não quero ficar refém da medida do navegador, por exemplo. Então, um código que eu sempre uso para fazer o reset que me atende é esse código aqui do Meyer. Então, vocês vão entrar, vocês vão procurar por reset CSS na internet. Vou entrar aqui no site do Meyer, se quiserem usar outro reset, tranquilo, tá? Mas esse daqui já vai me atender. Então, eu vou copiar aqui todo o código de reset que ele fornece na página dele e vou criar uma página de CSS para mim só para aplicar esse. Então, eu vou abrir a página, vou criar uma nova página, então, File, New File, vou colar esse código aqui e vou salvar essa página como um CSS dentro da pasta CSS aqui também. Então, File, Save As, dentro da pasta CSS, um arquivo que vai ser do tipo CSS também. Eu vou colocar reset.css. Esse é o nome da minha página e vou salvar.
Então, ó, já ficou salvo aqui junto com o CSS. E a partir desse momento, se vocês olharem, né, analisando um pouco aqui, o que que ele faz? Ele vai pegar todas essas tags aqui, ó, ele tá colocando vírgula entre elas, todos os Hs, body. Tem várias tags aqui que nós nem utilizamos ainda, mas vamos utilizar. Ó, se vocês olharem a nave tá aqui, tá tudo aqui, né? Section, outras que nós vamos utilizar. Então, o que que o reset faz? Ele zera as medidas de margem, de padding, de border. Então, vocês vão ver que as borders vão ficar zeradas, os tamanhos das fontes do meu site, elas vão ficar todas as mesmas. Inclusive, vocês vão ver que o H1, do H1 até o H6, todos eles vão ter o mesmo tamanho padrão do site, que é como se fosse aquele Arial 12 lá do Word, e nós vamos trabalhar essas medidas na mão, a partir desse momento, tá? Ele coloca aqui o padrão de display block, que é um embaixo do outro, né, para essas tags aqui, né, espaçamento entre linhas de vocês vão ver que as minhas listas, elas vão sumir aquelas numerações e as bolinhas, então ela vai zerar para que eu trabalhe isso manualmente também. Enfim, para que ele serve? Para zerar tudo, para eu ter um controle do meu site, né? Eu não vou utilizar formatações de navegador, é meu, o código é meu, então eu que vou ter o controle dele. Então, ok, vou salvar aqui essas alterações e eu preciso chamar agora esse reset tanto na minha página estilo quanto na JavaScript. Faz muita diferença o local aonde eu chamo, tá? Então, se eu chamar ela depois do estilo, não vai dar certo. Então, primeiro eu faço o reset e depois eu aplico o meu estilo, tá? Então, se vocês colocarem aqui depois, não vai dar certo, tá? Ele vai tirar, você vai formatar e depois ele vai resetar toda a sua formatação, que não adianta nada. Então, vou chamar um link aqui e vou chamar a minha nova página, css/reset.css. E aí, vocês vão colocar ela aqui e vão colocar aqui no JavaScript também. Sempre antes, gente, ó, antes do estilo. Salvei. E olha só o que vai acontecer com a minha página. Ela vai perder um monte de formatação aqui relacionadas à medida, tá? Não a cores, esse tipo de coisa, nem imagem. Então, vou apertar F5. O que aconteceu? Todas as minhas medidas sumiram. Ó, então, aqui já aconteceu exatamente o que eu queria. Encostou aqui o body, né? O meu footer aqui não tenho mais margem nenhuma, né? Eu tô tendo um total controle aqui da minha página. Se vocês olharem, não tem mais espaçamento nenhum aqui entre título, imagem, os H1, H2, estão todos do mesmo tamanho, lista, né? Só o parágrafo aqui que ele tá maior, porque o parágrafo eu tô alterando o tamanho dele dentro do próprio CSS aqui, ó. Então, só por isso que a gente vai alterar também essa formato de fonte aqui, que nós não vamos utilizar pixels. Então, tudo isso já vai fazer com que o nosso site fique melhor, mais responsível. Por exemplo, só a partir do momento de eu ter aplicado isso, quando eu uso o F12 aqui, né, no nosso site, para eu ter quando eu vou inspecionar aqui, por exemplo, inspecionar o meu site, e eu abrir ele aqui no formato para celular, então ele já tá legal, ó, a minha imagem tá responsiva, o meu rodapé aqui tá legal, ó, 100%, e o meu conteúdo aqui é aplicado em 80%. É exatamente isso que eu quero, tá? Quando eu for lá para a página JavaScript, ela também tá responsiva, então nós estamos trabalhando toda essa parte da responsibilidade do site. É isso que eu quero. Então, bora continuar. Então, apliquei aqui o reset, primeira coisa, só que eu preciso ajustar agora as medidas que não estão legais, né? Tá tudo grudado um no outro, mas isso, gente, no CSS nós corrigimos de forma muito rápida, tá? Então, vocês vão ver que isso vai ser super tranquilo. Então, qual a primeira medida que eu quero aplicar aqui no meu site? Então, eu quero aplicar o distanciamento, uma margem, né, aqui entre os parágrafos, entre as lis, entre títulos e imagens. Então, eu vou colocar um espaçamento aqui, tá? Uma margem acima e uma margem abaixo, para desgrudar tudo isso, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Então, a partir aqui do H1 e do H2, eu vou aplicar uma margem acima e uma margem abaixo. Uma outra
formatação que tem é uma formatação chamada Lineage. Se vocês olharem aqui no Reset, o que ele faz? Ele aplica Lineage tudo 1. O que é Lineage? Lineage é espaçamento entre linhas, entre uma linha e a outra. Então, eu posso aplicar margem ou eu posso aplicar um espaçamento entre as linhas. Acho que esse talvez seja até mais elegante. Mas eu posso fazer isso com margem ou com Lineage. Então, eu vou fazer aqui o H1 e o H2 com Lineage. Ó, então, eu venho aqui, uso Lineage e vou colocar, por exemplo, 2 de espaçamento entre as linhas. Então, o que vai acontecer, ó? Então, eu venho aqui, aperto F5. Então, vocês viram aqui que já desgrudou, ó, a estrutura do HTML dos textos, ó. Então, esses tópicos, H1 e H2 já desgrudaram. Eu preciso aplicar entre os parágrafos. Então, assim, o que eu posso? Eu vou aplicar aqui a margem só para vocês verem. Então, eu tenho a opção de margem top. Por exemplo, acho que uns 2% aqui é o suficiente. E o margem bottom, que é a margem abaixo, de 2%. Ele também aplica, né? Então, eu tenho várias formas de trabalhar esses espaçamentos, ó. Então, ele aplica aqui também esses espaçamentos. E aí, vocês aplicam o que vocês acharem melhor. Então, eu quero aplicar aqui, ó, um espaçamento nas minhas listas também, que tá muito grudada. Então, eu vou colocar aqui nas listas um lineage, né? Espaçamento entre linhas na altura de 1.5, 1,5. Então, ó, já desgrudou aqui também. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo manualmente. Por eu estar fazendo no CSS, isso acontece nas duas páginas. Tanto na HTML quanto aqui na JavaScript, ó. Então, ele já ajustou nas duas. O que falta ajustar? Que ele tirou aqui do Reset a fonte. Ele tá com fonte de 100%. Tá? Então, nós já vamos começar a trabalhar com a parte responsiva das fontes. Então, dentro dessas fontes aqui, o que eu quero que vocês trabalhem? Nós não vamos trabalhar assim, com fonte em pixels. Então, se eu sei que o máximo é 100% e que esse é o tamanho padrão da minha fonte, eu vou querer que os títulos, por exemplo, de H1 seja o dobro disso. Então, como que eu aplico uma fonte responsiva, né? Por exemplo, para o meu H1, aí aqui tá, o meu H1 e o H2 aqui estão separados. Então, aqui que vai ser necessário a criação de uma outra classe. Então, agora vai começar a ficar interessante as questões das classes. Eu quero ainda que o H1 e o H2, eles tenham essa mesma formatação. Que formatação? Que eles fiquem centralizados, que eles fiquem branco, negrito e espaçamento 2 entre linhas, tanto um como o outro. Só que o tamanho, eu quero que o H1 ele seja maior que o H2, não seja igual. Então, vai ser diferente, ó, a formatação do meu H1 para a formatação do meu H2. Então, o que eu vou fazer? Como essas duas ações aqui, elas são comuns aos dois, eu vou criar uma classe específica para títulos. E aí, eu vou chamar ela de títulos. E dentro do H1 e do H2, eu vou especificar o tamanho, a fonte size. Então, o tamanho do meu H1, eu quero 2EM. O que significa 2EM? Ele vai ser o dobro da fonte Pi, né? Que a gente viu lá que é 100%. E o meu H2, ele vai ter um font size de 1.5 EM, tá? 50% a mais. Esse aqui vai ser o dobro, esse daqui vai ser só 50% a mais do tamanho padrão. E aí, o que eu preciso? Aplicar esses títulos agora. Ó, eu fazendo isso, ele vai aplicar o tamanho, mas ele vai perder essas formatações, ó. O que vai acontecer? Ele ficou grandão, mas eles perderam a cor branca, perderam o negrito, perderam o centralizado, tanto os títulos 1 quanto os títulos 2, ó. Então, agora eu preciso manter essa formatação aqui. Então, o que eu vou fazer? Isso daqui é uma classe. Então, eu vou aplicar essa classe onde eu quero que seja igual, né, para todos, essa mesma formatação aqui. Então, aonde que eu quero que seja aplicada essa mesma formatação de títulos? Então, eu vou lá no meu index, eu vou colocar aqui, ó, eu quero que seja aplicado aqui, ó, class, títulos. Aqui, nesse H1, vou dar um Ctrl C, eu quero que ele seja aplicado aqui nesse H2, Ctrl V, nesse outro H2, nesse outro H1 e nesse outro
H2. Inclusive, eu quero que ela seja aplicado também, o mesmo tipo de formatação, ó, aqui nesse rodapé, tá? Mesmo tipo de formatação, branco, centralizado, negrito, então eu vou colocar aqui nesse parágrafo, porque até então a minha configuração de parágrafo, ela tá outra. Até então a minha formatação de parágrafo, ela não é centralizada, então eu quero que ela seja centralizada, e os outros eu quero que ele seja negrito e que ele tenha essa mesma formatação do título. Então, eu posso usar aqui, ó, também, para o rodapé. Eu posso utilizar aqui, ó, nesse clique aqui para conhecer. Então, eu vou usar nesse aqui também, ó. Essa mesma classe títulos. Vou usar para esses. E aí, salvo as alterações aqui na index e vou lá para JavaScript. Onde que eu quero utilizar aqui no JavaScript? Também aqui no meu H1 da nave. Nesse H1 aqui do meu tópico, eu acho aqui nesse outro H2, porque estudar JavaScript, aqui nesse parágrafo, que tá com 2 aqui, que exagero de parágrafos. Vou colocar nesse parágrafo aqui, clica aqui para voltar à página inicial e nesse rodapé. Então, ó, quero que essa formatação de títulos seja aplicada a todos esses. Então, vamos ver lá o que aconteceu. Apertei F5, então beleza, voltou aqui, ó. Esse tem o dobro do tamanho original. Esse aqui é um H2, ele tem 1,5 vezes o tamanho padrão da fonte. Se vocês olharem aqui, o meu rodapé já está centralizado e conheçam um pouco sobre JavaScript também. Centralizado, branco e negrito, tá? Como era o desejado. Então, deu certinho. E isso foi aplicado aqui nas duas páginas, tá? Então, esse era o objetivo. Então, já trabalhamos o reset e já estamos ajustando a página para aquilo que eu quero, né? Então, eu tô tendo total controle, né, da minha página a partir desse momento. A parte responsiva também já tá ficando legal. Aqui no parágrafo, eu vou tirar esses 20px, nós não vamos utilizar essas fontes de tamanho, como que eu digo, de tamanho fixo. Sempre tamanho responsiva, por quê? Porque ela também vai se ajustar dependendo do tamanho da tela. Então, o parágrafo, eu vou dizer que ele é 1.2 em do tamanho normal, e as listas também. Vou colocar aqui, ó, uma fonte size de 1.2 nas listas. 1.2 em. Então, olha só. Apertar F5 aqui, beleza, ó. Já aumentou aqui o tamanho das minhas listas, do meu site, e aí a gente vai começando a deixar o nosso site um pouquinho mais bonito, né? Já trabalhando algumas coisas que nós não havíamos trabalhado antes. Então, agora sim, na próxima aula, nós podemos incluir a nossa tabela aqui, que é o que falta, e aí depois nós começamos a construir o nosso menu, tá bom? Até a próxima.